Bom dia. As misericórdias do Senhor duram para sempre. As misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada dia, são novas a cada manhã. Algumas pessoas sabem que eu não tenho essas questões de redes sociais, mas eu continuo tendo o tal do WhatsApp, que é interessante porque documentos que a gente precisa mandar, né? Aí é interessante, eu tenho isso aqui. E eu recebi da minha filha, da Débora, essa semana, acho que foi no início da semana, uma foto dizendo o seguinte: tudo pode mudar em 7 dias, né? Muitas coisas podem mudar em 7 dias. E aí tem a foto do Domingo de Ramos, que foi semana passada, quando Jesus entra em Jerusalém e ele é saudado pela multidão: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E depois tem aí a foto da coroa dos espinhos, quando Jesus foi preso no Getsemane, depois foi vituperado, foi espancado, coroado. E depois tem a cruz, onde ele morre. E depois tem o túmulo. E depois tem o túmulo aberto, que é a ressurreição. Então, em uma semana pode acontecer muitas coisas podem mudar em uma semana. E eu sei que não só numa semana, mas num dia, numa manhã, numa hora, as coisas podem mudar, para pior e para melhor. E eu gosto sempre, há muitos anos que eu venho também falando, principalmente na Semana Santa, de um texto do Anthony Campelo que diz: é sexta-feira e o domingo vem aí. Eu gosto de falar sobre isso para que nós possamos compreender o que aconteceu naquele momento, né? Hoje, agora são quase 11 horas, daqui a pouquinho, no horário lá talvez de Jerusalém, há muitos anos atrás, Jesus então estava sendo julgado e crucificado. O Anthony Campelo, ele começa, no final do livro dele, ele vai falar de um pastor de uma igreja negra, onde ele frequentava, e o pastor começa a pregar na sexta-feira, né? Na sexta-feira santa. E ele começa a sua pregação falando baixinho, né? Era sexta-feira e o meu Jesus estava morto naquele lenho. Depois ele diz, né? Mas isso foi na sexta-feira, mas o domingo vem aí. E ele começa por 1h30 falando essa frase, né? Era sexta-feira, mas o domingo vem aí. Então ele continua: era sexta-feira, Maria estava chorando de dar pena, ele fala, né? E nós sabemos que Maria e outras mulheres que seguiam a Jesus, serviam a Jesus, ali também estavam desesperadas e chorando. Maria chorava. Os discípulos, nós sabemos pelos textos bíblicos, que os discípulos corriam para todos os lados, né? Como ovelhas que não tinham pastor. E eles deixam Jesus, eles abandonam Jesus já no Getsemane. E chega um momento até que no julgamento de Jesus, Pedro solta palavrões, dizendo que não conhecia Jesus. Quando alguém dizia para ele: você estava no meio deles, você estava com esse nazareno aí, você é de Nazaré. Não, aí ele chegou a falar imprecações, palavrões, de que não conhecia, nunca tinha visto aquele homem. Existiam as pessoas que queriam a morte de Jesus, entre elas os saduceus, os fariseus e outras pessoas. Nós podemos dizer, e o autor diz que é os cínicos, que estavam ali olhando, né? Olhando a situação e dizendo assim, diz o texto, né? Para o mundo, dizendo para o mundo, né? Será tal como sempre foi, nada vai mudar, né? Não se pode mudar nada neste mundo, não se pode mudar nada. E eles estavam ali também sentindo a alegria de ver a crucificação e a morte de Jesus. Mas o que aqueles cínicos não sabiam e não entendiam é que isso era apenas na sexta-feira, mas o domingo viria, o domingo vem aí. Era sexta-feira e na sexta-feira dominam aquelas forças que oprimem o ser humano, né? E que os fazem sofrer. Então, na sexta-feira, nós sabemos que houve uma escuridão e talvez nós temos um filme do Mel Gibson, em que o suposto Satanás, o diabo, o inimigo, quer que seja, ele está ali rodeando Jesus e se alegrando com a morte de Jesus. Mas isso diz o pregador, né? Isso era na sexta-feira, mas o domingo vem aí, domingo está chegando. Era sexta-feira e Pilatos achou que, lavando as suas mãos, ele
ele estava se livrando de um grande problema, né? De vários problemas, e também não foi isso aí, mas isso foi na sexta-feira, e o domingo vem aí, né? Os fariseus que tentaram por várias vezes prender Jesus, matar Jesus, eles estavam ali pavoneando-se, né? Dando uma de muito bom, porque eles entenderam, porque ali naquele momento Jesus ia morrer, né? Eles estavam achando então que eles iam continuar no controle das coisas, da religião, dominando sobre as pessoas, e eles, com a sua doutrina, né? Com o seu segmento de uma leitura da Torá, dos escritos, muito radical, fundamentalista, oprimindo o povo. Jesus tinha por várias vezes condenado os saduceus, condenado os fariseus, e agora eles estavam dando cotovelada um no outro, dizendo: tá vendo, ó, tá lá em cima lá e agora não consegue sair, vai morrer. Nós fizemos o que é certo e nós estávamos certos. Mas eles achavam que eles tinham voltado ao controle das coisas, porque eles não entendiam, assim como os cínicos, que era sexta-feira, uma simples sexta-feira, mas que o domingo viria chegar, né? O domingo de ressurreição. Então essa foto que a minha filha mandou dessas expressões, né? Inclusive também temos a multidão que estava ao redor, ali estavam os romanos, estavam os judeus, a multidão de judeus, e eles haviam uma semana antes, no domingo de Ramos, domingo passado, eles haviam exaltado Jesus, e agora no julgamento de Jesus, Pilatos pergunta: o que farei desse aqui? Aí eles falam: crucifica-o, crucifica-o. Né? Então a mesma multidão que deu louvor a Jesus, que deu hosanas, bem-vindo, bendito aquele que vem em nome do Senhor, agora fala: crucifica, crucifica, mas isso era apenas na sexta-feira. Então, conforme esses quadrinhos foram passando, eu fui vendo novamente, relembrando desse livro do Anthony Campelo, dessa pregação desse pastor de uma igreja de negros nos Estados Unidos, eu fui vendo ali, entendendo, né, novamente, e vendo que são momentos difíceis que nós passamos. Foi um momento difícil que Jesus passou, de dores, de sofrimento, de injustiça, de açoites, e depois ele é crucificado. E nós sabemos, eu gosto muito de lembrar isso aí, que nós precisamos aprender isso e nós não conseguimos aprender, é só de boca para fora. Inclusive eu falo só de boca para fora, que Jesus fala, né, na cruz, e depois sendo pregado e depois elevado na cruz, ele pede: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E nós não conseguimos entender isso e perdoar as pessoas, não. Mas nós passamos também por sexta-feiras terríveis, né? Sendo dominado por pavores, por medos, por incertezas, por dúvidas, por tristezas. Se nós olharmos para o mundo, e eu volto a dizer novamente, para que nós possamos aprender isso, o mundo que Deus fez é maravilhoso. Esse mundo, ele é muito maravilhoso. O problema são os seres humanos, né? Então nós vemos tanta maldade, tanta injustiça, tanta tristeza, tanto choro, tanta doença, enfermidade. Nós vemos lá no Haiti pessoas morrendo de fome. Nós vemos na Palestina hoje pessoas morrendo de fome, crianças. Nós vemos aí em vários lugares do mundo acidentes, terremotos e pessoas morrendo. Nós vemos hoje, infelizmente, algo que a gente não conseguia imaginar antes: pai matando filhos, filhos matando pai, mulheres matando mães, matando seus filhos, bebê, matando. Antigamente jogava em algum lugar, deixava na porta de alguém. Hoje não, elas matam os filhos. Então é o ser humano, sem contar muitas vezes as nossas angústias, nossas tristezas, nossos dissabores, as nossas lutas. E parece que é uma sexta-feira interminável, essa sexta-feira em que a escuridão dominou, né? Uma escuridão até palpável, muito escuro. Então a gente entende que é apenas uma sexta-feira. Eu diria, às vezes eu falo para algumas pessoas que estão passando por uma situação difícil, que é um dia mau, um dia ruim, né? Assim como também eu já passei, às vezes passo, é um dia ruim nosso, né? É uma sexta-feira enegrecida, uma sexta-feira na escuridão, sem ter, como a Maria chorando, como os discípulos perdidos, sem saber o que fazer. Mas é que o domingo vem aí. E no domingo é o domingo da alegria, o domingo da ressurreição, o domingo da luz, o domingo da vida, né?
E é isso aí, quando o pregador vai, ele mais de 1h30 pregando com a sua congregação, e nós sabemos que os negros americanos nas suas igrejas, eles respondem o que o pastor está pregando, e ele 1h30 pregando só essa frase. Era sexta-feira, mas o domingo veio aí, e eles foram entendendo o que ele estava falando, compreendendo, ao ponto em que no final ele fala a frase, é sexta-feira, e toda a congregação de mais de 500 pessoas se levantam e diz: mas o domingo vem aí. O domingo vem aí, o seu domingo de ressurreição vem aí, o seu domingo de vida vem aí, mesmo que você esteja passando uma situação de sexta-feira escurecida. Em uma semana, muita coisa pode acontecer. Eu creio que em um dia, muita coisa pode acontecer. Eu creio que em 1 hora, muita coisa pode acontecer. Eu sei que também pode ser coisas ruins, mas a gente torce que sejam coisas boas, né? O domingo vem aí. Hoje é sexta-feira. E se Deus quiser, domingo a gente volta a conversar novamente. Fica com Deus, uma boa sexta-feira, não de tristeza, não de luto, mas sabedor de que o domingo vem aí. E Jesus sabia isso. Jesus, tem texto bíblico que diz no Novo Testamento, nos Evangelhos, de que ele sabia o que ia acontecer. Ele não via a sua morte, ele via depois da morte as vidas que ele ia alcançar. Então Deus abençoe a sua sexta. E você se alegre nisso aí, porque Jesus te ama tanto, tanto, que ele se entregou por você. É sexta-feira, mas o domingo vem aí.